Opa, e aí, tudo bem, gente? Beleza? Pois é, hoje eu tive um sentimento de falar sobre um tema muito, como se diz, um tema muito polêmico na teologia cristã, que é a respeito do espinho na carne. O espinho na carne era um problema, é assim que Paulo tratava de um problema que ele tinha. E eu quero explicar de uma forma bem simples e clara para que você possa entender e possa até compartilhar com mais pessoas. O texto base que eu vou utilizar aqui é 2 Coríntios 12, 1 a 10. Então antes eu vou ler aqui a passagem, tá? Onde Paulo fala do espinho na carne. Veja só. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, ele estava falando dele mesmo, tá? Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De um tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei. Ou seja, falando que vai gloriar a Deus, mas não vai se gloriar, senão nas minhas fraquezas. Porque ainda que quisesse gloriar-me, não seria insensato, porque diria a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém cuide de mim mais do que a mim vê ou a mim ouve. 2 Coríntios 12, 1, 6. E depois ele continua, né? E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, Deus dizendo a ele, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 7 e 10. O que está acontecendo aqui, né? Paulo, ele era um apóstolo que tinha muitas experiências com Deus. Vou começar lá em Damasco, né? Então ele tinha recebido visões incríveis, como essa em que ele descreve aqui, né? Que ele foi no terceiro céu, que ele viu o paraíso, né? Mas para que ele não se orgulhasse, não se achasse, né, dessas experiências, Deus permitiu que ele tivesse uma limitação, que seria o que? Um espinho na carne. Aí o que seria esse espinho na carne, tá? Aí a Bíblia ela não dá uma resposta exata, mas dá pistas, tá? E existem algumas interpretações do que poderia ser esse espinho na carne. Muitas pessoas tentam entender o que Paulo diz, né? E algumas hipóteses são enfermidade física, né? Alguns estudiosos acreditam que Paulo ele tinha problema crônico de saúde, e isso está lá em Gálatas 4, 13 e 15, que ele fala que pregou o evangelho
apesar de uma enfermidade, e menciona que os gálatas estariam dispostos a dar seus próprios olhos por ele. Isso sugere que poderia ser um problema de visão. Os irmãos da igreja em Galácia, né, a cidade chamava Galácia, estariam dispostos a dar seus próprios olhos para que Paulo pregasse. Então eles sugerem que é um problema de visão. E realmente nas regiões ali que Paulo passou, tinha umas enfermidades que poderiam resultar em problema de visão. Se eu me lembro bem, parece que era malária, não sei ao certo, mas depois eu posso pesquisar quais enfermidades que eram. Também outra linha diz que isso pode ter sido as perseguições constantes que Paulo sofria. Ele foi preso, ele foi apedrejado, ele enfrentou muitas dificuldades para pregar o evangelho. Tinha aquelas pessoas que perseguiam ele. Então, muita gente acredita que pode ter sido essas perseguições. E muitos acreditam que pode ter sido uma tentação espiritual ou uma fraqueza interna. Algo emocional, né? Que incomodava e o tornava, via de regra, mais dependente de Deus. O mais importante aqui não é saber o que exatamente era, mas entender o propósito desse espinho na carne. Paulo fala que orava por Deus tirar esse espinho da carne, e a resposta era sempre a mesma: a minha graça te basta. Ele pediu isso 3 vezes, e 3 vezes Deus falou: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Está lá em 2 Coríntios 12, 9. Deus não queria que Paulo se exaltasse, então ele permitia que Paulo, com esse espinho na carne, continuasse em Paulo, tá? Ele nos dá, mas ele dá a capacidade de suportar, tanto que Paulo suportou, né? E às vezes nós queremos que Deus nos livre do problema, mas às vezes ele quer nos fortalecer por meio do problema. Então essa história de Paulo, ela nos ensina isso, que humildade é essencial, porque Paulo tinha muitas razões para se orgulhar, mas Deus permitiu que a dificuldade para ele continuar, que ele sofresse problemas para que ele continuasse humilde. Ensina também que a graça de Deus é suficiente. Quando enfrentamos dificuldades, podemos confiar que Deus ele vai nos sustentar, tá? E que a fraqueza, ela pode ser uma oportunidade para o poder de Deus agir. Quando estamos fracos, Deus nos fortalece e nos capacita para a gente poder continuar. Agora, eu vou dizer o que eu acredito. Fabrício, eu acredito que possivelmente era um problema de visão. Por quê? Quando ele estava caminhando a Damasco, veio uma grande luz, ele caiu até do seu cavalo, né? E conversou com Jesus. Por isso que ele é apóstolo, porque os apóstolos foram colocados por Jesus, né? Não sei se foi isso também, né? Mas tem também as doenças que poderiam ter daquelas regiões que haviam e poderiam ter prejudicado a visão dele. Mas por que eu chego nessa, assim, conclusão minha, né? Humilde conclusão, pode ser que eu esteja errado, porque é o seguinte: Paulo, ele geralmente não escrevia suas cartas. Isso está perfeitamente lá descrito na Bíblia, porque é o seguinte: ele ditava e outro escrevia, né? Tá lá em Romanos 16, 22. Um homem chamado Tércio diz: eu, Tércio, tá vendo? Não é Paulo, eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Isso reforça que Paulo, ele podia ter problema de visão ou alguma outra limitação que o impedisse de escrever. Aí ele usava os discípulos, né, que o seguiam, para escrever as cartas que ele ia editando. Amém?
Então é isso, gente. A conclusão que eu posso passar é que o espinho na carne, ele nos ensina que Deus, ele usa as nossas dificuldades para moldar o nosso caráter. Talvez você esteja passando por algum momento difícil e orando para Deus te livrar desse problema, mas ele pode estar, na verdade, te fortalecendo através dessa situação. Você sempre tem que lembrar que Deus respondia para Paulo sempre assim: a minha graça te basta, a minha graça te basta. Eu espero que essa mensagem possa te trazer encorajamento para sua vida. E se gostou desse humilde estudo aqui que eu fiz, peço que compartilhe e vamos juntos aprender mais com a palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, que o Senhor abençoe e que hoje seja um dia maravilhoso para quem estiver assistindo. Que essa mensagem possa se programar para mais pessoas, se propagar para mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Então fiquem com Deus aí. Era essa palavra que eu tinha para hoje. Ó Senhor Jesus.